Todo mundo no Brasil acredita que o Comando Vermelho é liderado por caras como Fernandinho Beiramar, que o PCC tem uma arcola no topo da pirâmide. Essa é a primeira mentira, a mais bem contada. Aqueles querem que você acredite. É uma cortina de fumaça para esconder o verdadeiro poder, o tipo de gente que nunca vai pisar numa favela, que nunca vai segurar um fuzil. O poder de verdade não usa colete, usa terno de R$20 mil e tem escritório na Faria Lima. Eles são os doutores. Advogados, políticos, empresários, a gente na favela é só a mão de obra, a bucha de canhão. A gente morre, vai preso, vira estatística na TV. Eles jantam nos jardins, mandam os filhos para fora do país e contam os lucros. O dinheiro de verdade, o grosso, não fica no morro. Ele sobe para um lugar que a polícia não ousa entrar sem mandado, e mesmo com mandado, o porteiro avisa antes. Essa é a verdade que ninguém conta. Meu nome não importa. Pode me chamar de fantasma. Tenho 32 anos, entrei pro sistema com 15, na Maré. Não fui só mais um soldado com um AK na mão. Eu era bom com número, minha mente era rápida. Por isso, subi. Cheguei a ser um dos contadores do comando. Não o chefão, mas o cara que sabia para onde cada centavo ia. O livro caixa do crime passava pela minha mão, e é aí que o castelo de cartas deles desmorona. Porque eu não via só despesa com armamento, com arrego para a polícia do batalhão. Eu via nomes que não deviam estar ali. Deputados, desembargadores e juízes. Foi assim que eu vi o nome do Moro. Sim, esse mesmo que vocês estão pensando, o herói nacional. R$50 milhões, registrados num livro caixa que nunca vai aparecer. E o pagamento não era para proteger o Beiramar, não era para facilitar fuga. Era um pagamento de silêncio. Um seguro, para garantir que a investigação parasse antes de chegar nos doutores. Eu sei disso porque eu fiz a porra da anotação. E é por isso que eu tô falando agora. Eu já tô morto, entende? O que me resta é levar alguns desses desgraçados comigo. O que eu vou contar aqui não é sobre a guerra do tráfico. A guerra do tráfico é um teatro, uma desculpa para matar pobre e manter o preço da mercadoria lá em cima. Eu vou contar como o Brasil de verdade funciona. Como um menino da favela, que só queria ter um tênis novo, acaba virando a peça de um tabuleiro muito maior, controlado por gente que jura na TV que tá combatendo o crime. É uma sociedade, uma empresa. A favela é a franquia, o dono do morro é o gerente, e o doutor, lá no Leblon, é o dono da porra toda. Falar isso é assinar minha sentença de morte, e eu sei. Não tô falando de delatar X9 ou soldado. Tô falando de botar o dedo na ferida do sistema que manda em Brasília, em São Paulo, no judiciário. É por isso que eles vão me caçar até o inferno. Mas antes de eu ir, eu te faço uma pergunta. Vocês já se perguntaram por quê? Em toda essa guerra, o gerente da Boca morre. O patrão da favela vai para Bangu, mas o dono do dinheiro, o verdadeiro dono do negócio, nunca nem tem um nome sujo na porra de um jornal? Você precisa entender uma coisa sobre a fome. A fome de verdade, aquela que rói o estômago e faz sua cabeça girar, ela não te deixa pensar direito. Ela apaga tudo. Apaga o certo e o errado, apaga o futuro, apaga até o medo. Só sobra o agora. E o meu agora começou em 1992, num barraco no Complexo da Maré. Meu pai sumiu quando eu fiz 5 anos. Virou fumaça, lenda. A única lembrança que eu tenho é dele me colocando nos ombros para ver uma queima de fogos. Depois disso, só o vazio. Quem ficou foi minha mãe, Dona Cida. Guerreira é pouco, ela era um exército de uma mulher só. Saía de casa às 4 da manhã para fazer faxina na casa dos outros, lá na Zona Sul. Eu sentia o cheiro de água sanitária nela quando ela voltava, já de noite, com os ossos moídos. Ela trazia o pão de ontem que a patroa dava, e para mim e para minha irmã, era banquete. Ela nunca reclamava. O cansaço dela era um silêncio pesado, que preenchia o nosso único cômodo. Ela era a minha rocha, a única coisa que fazia sentido naquele caos. Nosso barraco era um amontoado de madeira e telha de zinco. No verão, um forno, no inverno, um gelo. Quando chovia forte, a gente passava a noite inteira com balde na mão, tentando salvar o pouco que tinha. O cheiro era uma mistura de mofo com esgoto que corria a céu aberto no beco. Às vezes, a única coisa que tinha para comer era um prato de arroz puro, cozido só com água e sal. Minha mãe dizia que era arroz de festa, pra gente não sentir o peso da miséria. Mas criança não é burra. Eu sabia, eu sentia a fome. A pior parte era de noite.
Eu fingia que estava dormindo e ouvia ela chorando baixinho, um choro engasgado, de quem não quer acordar os filhos. Aquele som nunca mais saiu da minha cabeça. É a trilha sonora da pobreza. É o som de uma mãe se quebrando por dentro por não poder dar um prato de comida decente pro filho. É um som que te marca com ferro quente, que te diz que você não vale nada, que sua vida é um erro no sistema. Aquele choro me ensinou mais sobre o mundo do que qualquer livro. Na escola, eu entendi que o Brasil não é um só. Tem o Brasil dos comerciais de margarina e tem o nosso. Eu era o moleque do chinelo arrebentado, da camiseta rasgada que já foi de uns 3 primos. Na hora do recreio, eu ficava no canto, porque não tinha dinheiro pro lanche. A humilhação queima, te deixa uma cicatriz invisível. Ali eu vi a fronteira. O Estado só aparecia de 2 formas na favela. Ou era a polícia corrupta pedindo arrego na birosca da esquina, ou era o BOPE subindo de caveirão, arrombando porta e tratando todo mundo como lixo. Para eles, a gente não era cidadão, era alvo. Quem mandava de verdade, quem resolvia as coisas, era a facção. A luz do poste queimou, o comando mandava trocar. A mulher do vizinho apanhou do marido, o tribunal do tráfico resolvia em 5 minutos. Eles davam cesta básica, remédio, botijão de gás. Eles eram um governo que funcionava. Um governo torto, violento, mas presente. O Estado nos abandonou e o crime nos adotou. Foi simples assim. A virada, o ponto sem retorno, veio quando minha mãe adoeceu. Começou com um cansaço, um inchaço nas pernas. O diagnóstico no posto de saúde veio como um soco, insuficiência renal crônica. Ela precisava de hemodiálise. Urgente. Fomos pro hospital público e a resposta foi a mesma que mata milhares todo ano. A senhora tem que entrar na fila. A espera é de uns 6 meses, talvez mais. 6 meses. Para quem tá com os rins parando, 6 meses é uma sentença de morte. Eu vi minha mãe, a mulher que era meu tudo, se apagando na minha frente. O desespero é um bicho que te devora por dentro. Foi quando o Dudu, que era o gerente da Boca ali da Nova Holanda, me chamou no canto. Ele sabia da situação, ele sabia de tudo. Ele me olhou nos olhos e disse: a gente arruma um tratamento para tua mãe. Clínica particular, começa amanhã. 5 mil reais resolve a parada. Ele não perguntou se eu queria. Ele afirmou. Ele sabia que a resposta já estava dada antes mesmo da pergunta ser feita. Naquele momento, não existia polícia, não existia Deus, não existia lei, só existia o rosto da minha mãe. Peguei o dinheiro. No dia seguinte, ela começou o tratamento. Vê-la ligada àquela máquina, mas viva, foi o maior alívio da minha vida, e também o começo do meu inferno. Uma semana depois, Dudu me chamou de novo. E aí, moleque, tá na hora de fortalecer. 250 por semana para ficar de radinho na entrada da viela. Só avisar se os canas subirem. Não foi um convite, foi a cobrança. Aquele dinheiro não foi um presente, foi um anzol. Eles não salvaram a minha mãe, eles compraram a minha alma. E eu vendi. Vendi sem nem piscar. As pessoas da classe média, os que estão me ouvindo agora do seu apartamento seguro, gostam de falar de escolhas. Que eu escolhi o caminho do crime. Que mentira. Que piada de mau gosto. Eu não tive escolha. A minha escolha era ver minha mãe morrer ou fazer o que tinha que ser feito. Não foi uma escolha. Foi uma sentença, ditada pela miséria e executada pelo sistema que me deixou sem nenhuma outra porta para abrir. Meu primeiro trabalho de verdade não foi com carteira assinada. Foi com um radinho na mão. O Dudu me deu um HT velho, daqueles que a polícia usava, e falou: fica aí na esquina. Qualquer movimento estranho, tu aperta e fala bom dia. Só isso. Bom dia era o código para a polícia. Eu tinha 14 anos. Passei a primeira semana com o estômago gelado, o coração batendo na garganta toda vez que um carro virava a esquina. Aprendi a diferenciar o som dos motores. A Blazer do batalhão tinha um ronco pesado, cansado. O Palio Weekend que os X9 usavam era mais arisco, mais silencioso. O radinho na minha mão era o som do diabo e de Deus ao mesmo tempo. Era o som que podia me levar para a cadeia ou pro cemitério, mas era também o som que garantia o próximo ciclo de hemodiálise da minha mãe. Na primeira sexta-feira, o Dudu me passou R$ 250. 250. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro junto. Não era para comprar um tênis de marca ou uma camisa de time. Era para comprar o tempo de vida da minha mãe. O medo não sumiu, mas ele virou um zumbido baixo, abafado pelo barulho da barriga cheia e pelo alívio de ver minha mãe um pouco mais forte. Dos 14 aos 19, a escalada foi rápida.
Do radinho, passei a ser o vapor, o cara que entrega a mercadoria na boca. Depois, com 18, me deram meu primeiro fuzil, um FAL 7,62, pesado pra caralho. Lembro do cheiro de óleo e do frio do metal na minha mão. Pesava uns 5 quilos, mas o peso de verdade não era o do metal, era o da responsabilidade que vinha com ele. Aquilo não era um objeto, era uma sentença. Ou você matava, ou você morria. A primeira vez que vi a violência de perto, de verdade, foi na disciplina de um Shinov. Um moleque da comunidade que estava passando informação pro batalhão. Eu não atirei, mas ajudei a segurar. Eu vi o brilho sumindo dos olhos dele enquanto Dudu fazia o serviço. Naquele beco escuro, fedendo a lixo e pólvora, uma parte de mim morreu junto. Um menino que achava que o mundo era preto no branco, certo e errado, acabou ali. O salário subiu para 1.500 por semana. Agora o dinheiro comprava dignidade, ou o que a gente achava que era dignidade. Comprava carne todo dia, comprava respeito na base do medo, comprava o silêncio dos vizinhos. Eu tava subindo, mas o preço era minha alma, e eu pagava cada parcela sem nem piscar. Aos 20 e poucos anos, eu já não era mais só um soldado. Eu era a cabeça do Dudu. Ele via que eu era rápido com os números, que eu não me perdia nas contas, que eu tinha memória. Enquanto os outros só sabiam contar bala, eu sabia contar dinheiro. Ele me tirou da linha de frente e me botou para gerenciar. Eu controlava 3 bocas de fumo, coordenava uns 15 vapores e uns 10 soldados. O dinheiro que passava pela minha mão toda semana era coisa de 80, 100 mil reais. Era minha responsabilidade fazer a contabilidade, separar o do movimento, o do arrego da polícia, o lucro dos donos. Eu já não respondia só pro Dudu. Agora eu falava direto com o tio Patinhas, que era o gerente geral de uma parte da Maré. O moleque do chinelo arrebentado agora era chamado de senhor por gente mais velha. O respeito no olhar das pessoas, mesmo que fosse medo disfarçado, era uma droga mais forte que qualquer cocaína. Eu me sentia poderoso. Eu achava, na minha ignorância, que eu tinha chegado no topo da cadeia alimentar. Eu era o cara. Mal sabia eu que eu era só mais um peão num tabuleiro que eu nem conseguia enxergar direito. Na minha cabeça, e na de todo mundo ali no morro, o topo da pirâmide eram os caras que a gente via na TV, Fernandinho Beira-Mar, Elias Maluco. Esses nomes eram lendas, entidades, uma ordem que vinha lá de cima, de Bangu 1, era como a palavra de um deus. A gente nunca os via, mas sentia o peso do poder deles em cada decisão. O tio Patinhas falava deles com um respeito quase religioso. E a gente via o poder deles de forma prática. Eu vi, com esses olhos que a terra há de comer, um capitão da PM, de farda e tudo, subindo no carro do tio Patinhas para pegar a mala do arrego da semana. Eu vi um vereador famoso, desses que falam de família e Deus na propaganda eleitoral, sentando para tomar uísque e acertar apoio para a campanha. Para mim, aquilo era o sistema. A gente era o poder real, o poder armado, e eles, os políticos e a polícia, eram só parasitas que a gente pagava para não encher o saco. A gente achava que estava no controle, que o sistema trabalhava pra gente. Que ilusão fodida. Era o contrário. A gente era só a engrenagem mais barata, a mais exposta e a mais fácil de trocar quando quebrava. Mas aí, os números começaram a me contar uma história diferente. Eu era bom com as contas, bom demais, e as contas não fechavam. O volume de dinheiro que saía era muito, mas muito maior do que o necessário para manter a operação, comprar arma e pagar arrego. Nas planilhas que o tio Patinhas me mandava conferir, tinham umas saídas estranhas: consultoria jurídica, investimento externo, doação institucional. Nomes bonitos para desvio. Quando eu perguntava, o tio Patinhas, um cara que eu já vi enfrentar o BOPE sem piscar, ficava pálido. A resposta era sempre a mesma: não é da tua conta, só anota e cala a boca. O ponto de virada foi quando eu comecei a notar as ligações que ele recebia. Ele tinha um telefone via satélite, caríssimo. Quando tocava, ele mandava todo mundo sair de perto. Eu fiquei uma vez, fingindo que arrumava uns papéis. A voz dele, sempre grossa, de comando, afinava. Virava a de um menino levando bronca do pai. Sim, senhor. Claro, doutor. Será feito, doutor. Doutor. Que porra de doutor era aquele que fazia um monstro como o tio Patinhas tremer na base? Ali eu entendi. Ele não era o chefe. Ele era, no máximo, um gerente de luxo. Minha habilidade com os números e, principalmente, minha discrição, foram a minha bênção e a minha maldição. O tio Patinhas viu que eu não era só um soldado que aprendeu a somar.
Eu entendia de fluxo de caixa, de balanço. E, o mais importante, eu sabia ficar de boca fechada. Foi assim que ele me promoveu de novo, mas não foi uma promoção para comandar mais gente ou mais bocas. Foi uma promoção pro silêncio. Ele me chamou um dia e disse: a partir de hoje, você é meu assessor. Vai andar comigo em tudo que é reunião importante. Mas tem uma regra: você é invisível. Ouve, anota tudo na tua cabeça e esquece que tem língua. Meu fuzil virou uma caneta Montblanc falsa e uma planilha de Excel no celular. Ele me deu um terno, um sapato caro, um relógio que parecia de verdade. A preparação não era para uma guerra de fuzil, era para um tipo diferente de massacre, um que acontecia em salas com ar-condicionado, em coberturas no Leblon, em restaurantes de luxo nos jardins. Eu estava ganhando acesso ao círculo interno. Eu só não sabia que aquele círculo era a antessala do inferno. A virada aconteceu em agosto de 2017. O tio Patinhas me ligou de madrugada, a voz mais tensa que eu já tinha ouvido. Esteja no galpão da zona portuária às 7 da manhã. Sozinho, sem arma, sem celular. É reunião de fechamento. Fechamento de quê? A gente só fechava o balanço no fim do mês. O lugar era um desses armazéns gigantes e abandonados, cheirava a maresia e ferrugem. O ar era gelado, úmido, e o eco dos meus passos parecia amplificado por 1 milhão. Quando cheguei, o tio Patinhas já estava lá. Não era o homem que eu conhecia. O cara que enfrentava o bope de peito aberto, que dava ordem com um olhar, estava pálido, suando frio. Ele não fumava, não bebia, não falava. Só andava de um lado para o outro, como um animal enjaulado, olhando pro portão de ferro a cada 5 segundos. O silêncio era pesado, opressor. Eu sabia que alguma coisa muito grande, e muito errada, estava prestes a acontecer. Eu só não tinha a menor ideia do tamanho do monstro que estava esperando do lado de fora daquele portão. Às 7h15 em ponto, um sedã preto, um Audi sem placa, entrou no galpão devagar, sem fazer barulho, como um fantasma. O motor era um sussurro, parou a uns 10 metros de nós. O motorista não desceu. A porta de trás se abriu e de lá saiu um homem. Devia ter uns 60 e poucos anos, cabelo todo branco, penteado para trás com um cuidado que chegava a ser doentio. Vestia um terno cinza, perfeitamente alinhado, e no pulso, um relógio de ouro que valia mais que o meu barraco e a vida de todo mundo que eu conhecia. Ele não parecia um bandido, parecia um banqueiro, um desses caras da Faria Lima. Seus olhos eram frios, vazios, de quem não sente absolutamente nada. E então, eu vi o que minha mente se recusa a processar até hoje. Tio Patinhas, o monstro da maré, o homem que fazia coronel da PM baixar a cabeça, se curvou. Não foi um aceno, não foi um gesto de respeito. Foi uma vênia. Ele quase dobrou o joelho, a cabeça baixa, as mãos juntas na frente do corpo. Ele parecia um servo diante de um rei. O homem de terno se aproximou, sem pressa, e disse com uma voz baixa e cortante: espero que o balanço deste semestre justifique o transtorno, Antônio. Ele chamou o tio Patinhas pelo nome de batismo. E ali, naquele instante, o tio Patinhas morreu. Só sobrou o Antônio. Aquele homem não era traficante. Ele era o dono do banco. Ele era o sistema, o doutor. Um advogado tributarista com escritório no Leblon, com conexões em Brasília que fariam qualquer político tremer. Fernandinho Beiramar, Marcola. Eles eram gerentes de agência. Aquele homem era o dono do Banco Central do Crime. O volume que passava pelas mãos dele, e que eu depois vinha a entender, era coisa de 80 a 100 milhões de reais por mês. Dinheiro do tráfico do Rio, de São Paulo, da fronteira. Ele não lavava dinheiro comprando posto de gasolina. Ele usava construtoras que ganhavam licitações do governo, fundos de investimento nas Ilhas Cayman, doações para campanhas políticas. Ele era intocável. Por quê? Porque ele não precisava de um fuzil para ter poder. Ele tinha o número do celular de desembargador, de senador, de ministro do STF. Ele não pagava arrego para a polícia. Ele colocava o chefe de polícia no cargo. Ele era a porra da teia de aranha. E nós, os chefões do tráfico que vocês veem na TV, éramos só as moscas presas, achando que tínhamos algum controle. Tudo que eu acreditava ser o poder desmoronou naquele galpão. A gente, na favela, achava que era o topo da cadeia alimentar. A gente tinha as armas, o controle do território, o dinheiro vivo. Que piada. Éramos só os cachorros de briga no quintal da mansão. A função da gente era fazer barulho, morder um ou outro e morrer se o dono mandasse. A guerra ao tráfico é um espetáculo,
Um circo montado para a plateia de classe média aplaudir. A polícia sobe o morro, mata uns moleques, apreende uns quilos de maconha e aparece no jornal como herói. O político faz discurso inflamado pedindo mais violência. O apresentador de TV grita que tem que matar todo mundo. Enquanto isso, nos bastidores, o doutor e seus iguais estão jantando nos jardins, fechando o próximo carregamento de uma tonelada de cocaína, que vai entrar pelo Porto de Santos com escolta e selo de aprovação de gente do alto escalão. A guerra de verdade, a que define quem vive e quem morre, quem fica rico e quem vai pra vala, acontece em salas com ar-condicionado, com uma assinatura numa folha de papel. Naquele momento, eu entendi a anotação dos 50 milhões para o Moro. Não era para proteger o Beira-Mar, era para proteger o doutor. Era um investimento, um seguro para garantir que a Lava Jato, ou qualquer outra operação, nunca, jamais, chegasse no andar de cima. Era o preço para manter a fachada de pé. E no instante em que eu entendi isso, eu me tornei um homem morto. Saber o nome de um soldado que morreu é uma coisa, ver o rosto do dono do tabuleiro é outra. A partir daquele dia, cada olhar do tio Patinhas na minha direção era diferente. Não era mais de confiança, era de cálculo. Eu não era mais o contador de confiança dele, eu era uma ponta solta. Um arquivo vivo que precisava ser deletado. Tudo mudou. O poder que eu achava que tinha virou pó. O respeito que eu recebia virou uma piada. Eu finalmente entendi a regra mais importante, a que ninguém nunca te conta. O poder de verdade não grita, ele sussurra. E eu tinha acabado de ouvir o sussurro mais alto e perigoso do Brasil. A decisão de fugir não foi um plano, foi um instinto. Como um bicho que sente o cheiro do caçador no vento. Depois daquela reunião no galpão, o olhar do tio Patinhas mudou. Não era mais de chefe para subordinado, era de açougueiro para boi. Ele sabia o que eu sabia, e no nosso mundo, conhecimento é uma doença terminal. Eu tinha duas opções, esperar a febre chegar e me consumir, ou amputar a perna e correr. Eu sabia que iria me usar para a próxima queima de arquivo. Então eu me antecipei. Aproveitei uma invasão dos rivais na maré, um inferno de tiro e morte que durou a noite toda. No meio do caos, eu peguei um dos corpos, um moleque que não tinha nem 20 anos. Joguei minha carteira, meu cordão de ouro falso, tudo que me identificava, no bolso dele e taquei fogo no carro com ele dentro. Para todo mundo, eu virei cinza. Eu tinha uma grana guardada, um caixa 2 que ninguém sabia, uns 200 mil reais. Não era nada perto do que eu movimentava, mas era o suficiente para comprar uma nova vida. Deixei tudo para trás. O poder, o nome, o medo que eu impunha. Peguei um ônibus na rodoviária, o primeiro que saía para bem longe. O destino no letreiro dizia, Curitiba. Eu nem sabia direito onde ficava, só sabia que era frio e longe do cheiro de pólvora do rio. Em Curitiba, eu morri, e o Ricardo nasceu. Ricardo Silva, o nome mais comum que consegui pensar. Com o dinheiro, comprei uma identidade falsa, das boas, e aluguei um quartinho nos fundos de uma casa no bairro do Boqueirão. O resto do dinheiro eu guardei. Meu primeiro emprego foi numa oficina mecânica. Eu não sabia porra nenhuma de motor, mas aprendi rápido. Troquei o cheiro de maconha queimada pelo de graxa e óleo diesel. O barulho do fuzil pelo da chave de roda batendo no chão. Meu salário era 1.800 por mês. Eu, que contava 100 mil por semana, agora contava moeda para pagar o aluguel. E quer saber, foi a primeira vez na vida que eu senti paz. Eu era invisível, mas do jeito certo. Ninguém me olhava com medo, ninguém me pedia favor. Eu era só o Ricardo, o cara que consertava o motor de arranque. Acordava às 6, trabalhava até às 6, ia para casa, comia um pão com mortadela e dormia. Um dia era igual ao outro. E essa rotina, essa falta de adrenalina, era a minha salvação. Por quase 2 anos, eu vivi assim. Eu me convenci de que o fantasma tinha ficado no Rio. Eu era um homem novo, um homem chato, comum, e eu nunca tinha sido tão feliz. Foi na oficina que eu conheci a Ana. O Celta dela morreu na esquina, e empurraram até lá. Ela era professora de primário, falava baixo, tinha um sorriso que parecia que iluminava o lugar. O problema do carro era uma besteira, o alternador. Eu consertei em 1 hora. Na hora de pagar, ela me olhou e disse, você é muito sério, né? Eu não soube o que responder. Acabei convidando ela para tomar um café. Um café virou um cinema virou um jantar na casa dela. A comida era simples, macarrão com carne moída, mas para mim era um banquete. Contei a ela a história que eu tinha ensaiado 1000 vezes. Que eu era de uma cidadezinha do interior de Minas,
que minha família tinha morrido num acidente e eu vim pro sul tentar a vida. Ela acreditou. Ela viu em mim um homem sofrido, quieto, e não um monstro escondido. Eu me apaixonei por ela como um adolescente. Me apaixonei pela normalidade dela, pelo jeito que ela se preocupava se os alunos tinham aprendido a tabuada, pela forma como ela arrumava o cabelo atrás da orelha quando ficava pensativa. Com ela, eu não era um ex-contador do comando, eu era o Ricardo. E, pela primeira vez, eu comecei a acreditar na minha própria mentira. Nós casamos um ano depois. Não teve festa, igreja, nada. Só nós dois e duas testemunhas no cartório. Foi o dia mais ensolarado da minha vida. 6 meses depois, o teste de farmácia deu positivo. Grávida. Uma menina. O mundo parou. Eu, que tinha tirado vidas, agora tinha criado uma. Nós escolhemos o nome, Júlia. Cada dia da gravidez da Ana era uma prova de que Deus, ou o destino, sei lá, tinha me perdoado. Eu chegava do trabalho, colocava o ouvido na barriga dela e ficava horas ali, sentindo os chutinhos, conversando com a minha filha. Eu contava histórias para ela, prometia que ela ia ter tudo que eu não tive, que o mundo dela seria diferente, seguro. Numa noite, quando ela já estava com 7 meses, eu estava com a mão na barriga da Ana, senti a Júlia se mexer com força e comecei a chorar. Não era um choro de tristeza, era de alívio. Um choro que lavou anos de sujeira, de sangue, de medo. Naquele momento, abraçado à minha mulher e à minha filha que ainda nem tinha nascido, eu tive a certeza absoluta. Eu tinha conseguido, eu tinha escapado do meu passado. Eu estava finalmente livre. A ilusão da liberdade durou exatos 2 anos, 1 mês e 14 dias. Acabou em outubro de 2024, numa terça-feira cinzenta e fria, típica de Curitiba. Eu estava na oficina, debaixo de um Celta velho, com graxa até os cotovelos, trocando um rolamento. O cheiro de óleo queimado, o som da parafusadeira pneumática. Essa era a trilha sonora da minha paz. Era um barulho honesto. Eram 3 da tarde, a hora morta do dia. Foi quando eu ouvi o silêncio. O barulho da rua pareceu sumir. Deslizei para fora de debaixo do carro e vi. Parado na frente da oficina, bloqueando a luz do sol, estava um Audi A8 preto. Os vidros eram tão escuros que pareciam buracos negros, engolindo a imagem da rua. Não tinha placa. O motor estava desligado, mas a presença dele era um urro. O tempo parou. Meu coração, que tinha aprendido a bater num ritmo calmo, de homem comum, disparou como de um bicho acuado. Cada batida era um martelo na minha cabeça, dizendo: acabou, acabou, acabou. Eu fiquei ali, deitado no chão sujo, com a chave de boca na mão, olhando para aquele carro que não pertencia àquele mundo. Ele era um pedaço do meu inferno pessoal, materializado no asfalto da minha nova vida. A porta do carona se abriu com um clique suave, caro. De lá saiu um homem que não tinha nada a ver com a favela. Devia ter uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho penteado para trás com gel, impecável. Vestia um terno cinza, caro, sem um único amasso. Parecia um executivo da Faria Lima que tinha errado o caminho. Ele caminhou na minha direção, os sapatos de couro fazendo um som seco e preciso no cimento. Parou a uns 2 metros de mim. Seus olhos eram frios, desinteressados, como os de um funcionário público carimbando um processo. Ele não olhou para mim com ódio ou desprezo. Ele mal me olhou, era como se eu fosse um objeto, um item numa lista de tarefas. Ele esperou que eu me levantasse, limpando as mãos sujas de graxa num pano. Então ele falou, e a voz dele era como o resto dele, corporativa, sem emoção, cortante. Você demorou para notar a gente. Ele não me chamou de Ricardo. Ele me olhou no fundo dos olhos e disse meu nome de batismo, o nome que eu não ouvia há mais de 2 anos, o nome que eu tinha enterrado junto com um corpo carbonizado no Rio de Janeiro. E então, a frase que selou meu destino, o doutor manda um recado. Ele não esperou resposta. Tirou de dentro do paletó um envelope pardo, comum, desses de escritório, estendeu na minha direção. Minha mão tremia tanto que quase não consegui pegar. Abri o lacre com o dedo sujo de graxa, deixando uma marca preta no papel. Dentro, não havia uma carta. Havia fotos. 4 fotos. A primeira era minha, tirada uma semana antes, comprando pão na padaria da esquina. Eles estavam aqui. Eles sempre estiveram. A segunda era da Ana, minha Ana, saindo da escola onde dava aula, sorrindo para alguma colega. A inocência dela naquela foto era uma facada no meu peito. A terceira era da minha mãe, Dona Cida, sentada num banquinho de plástico na frente do nosso antigo barraco na Maré, o olhar cansado de sempre.
Eles nunca a perderam de vista. E a quarta foto me quebrou. Era a imagem preto e branca, granulada, do último ultrassom que fizemos. A imagem da minha filha, da Júlia, um borrão de vida e esperança flutuando no útero da mãe. Ver a imagem da minha filha, do meu futuro, nas mãos sujas daquele sistema, foi como sentir o cano gelado de um revólver na nuca. O homem de terno observou minha reação com a paciência de um predador. Ele viu o ar sumir dos meus pulmões, viu a cor fugir do meu rosto. Ele sabia que tinha vencido antes mesmo de dizer as regras. O recado é simples, ele continuou, a voz no mesmo tom monocórdico. Você tem 48 horas para estar no Rio. Um carro vai te esperar na rodoviária de São Paulo amanhã à noite. As instruções virão depois. Não é um pedido. É uma notificação de retorno ao trabalho. Ele fez uma pausa, deixando o peso das palavras me esmagar. Se você não aparecer, ou se tentar qualquer gracinha, a gente começa a limpeza. A ordem é clara. Primeiro a velha, lá na maré. Depois, a esposa. E por último, a gente arranca essa semente que ainda nem brotou. Ele apontou com o queixo para a foto do ultrassom na minha mão. A frieza com que ele falou da minha família, da minha filha, não era humana. Era a lógica de uma planilha de custos. Ele se virou, entrou no carro sem pressa, e o Audi A8 desapareceu na rua tão silenciosamente quanto surgiu. Eu fiquei ali, parado, no meio da oficina, com as fotos na mão, o mundo girando em câmera lenta. Eu não conseguia respirar. Não conseguia me mover. Eu estava congelado no tempo. Passei horas ali, sentado no chão frio da oficina, muito depois que meu chefe foi embora e trancou tudo. O sol se foi, a escuridão chegou, e eu não me mexi. As fotos espalhadas ao meu redor eram os cacos da minha vida de mentira. E foi ali, no silêncio e na escuridão, que a verdade me atingiu com a força de um soco no estômago. Eu nunca estive livre, nem por um segundo. A minha fuga, a minha nova vida, o meu amor pela Ana, a minha filha. Nada disso foi uma conquista. Foi uma concessão. Eles me deixaram ir. Eles me observaram de longe, me viram construir algo, me viram plantar raízes, me viram criar algo que eu amasse mais do que a minha própria vida. Eles me deram a corda, não para que eu me salvasse, mas para que eu mesmo construísse a forca. A minha família não era meu porto seguro, era a minha coleira. Uma coleira invisível, feita de amor e responsabilidade, muito mais forte e segura do que qualquer corrente de ferro numa cela de bambu. Eles não me prenderam com muros, me prenderam com a única coisa que eu não podia arriscar perder. Minha liberdade não foi uma fuga, foi uma armadilha. A jaula perfeita sem grades, da qual eu nunca mais poderia escapar. Eu voltei, não para a cadeia, não para uma vala. Voltei para a planilha. É aqui que eu tô agora, de volta ao Rio, trancado num apartamento de luxo na Barra da Tijuca que serve de escritório. Sou um fantasma com um laptop. Minha cela não tem grades, tem ar-condicionado e vista para o mar, mas a sentença é a mesma, perpétua. A Ana e a Júlia, elas estão vivas. Estão bem. Moram numa casa bonita no interior de São Paulo, que o sistema comprou. Elas acham que eu consegui um emprego numa multinacional, que viajo muito. A Ana me liga toda noite, conta do primeiro dente da Júlia, me manda fotos. E eu tenho que sorrir e mentir, com um dos homens do doutor sentado na sala, ouvindo cada palavra. Essa é a minha verdadeira condenação. Não são os anos que eu vou passar aqui. É saber que cada sorriso da minha filha é a corrente que me prende a essa cadeira. Eu tenho 32 anos agora. O médico do sistema me disse que a expectativa de vida para quem sabe o que eu sei e volta é de uns 3, 4 anos. Queima de arquivo. Eu não vou ver a Júlia entrar na escola. Eu sou um homem morto, administrando o caixa do meu próprio assassino. O Brasil que vocês conhecem é uma mentira. Vocês ligam a TV e veem a polícia trocando tiro no complexo do Alemão, veem a cara do Marcola estampada no jornal como o inimigo público número 1. Vocês acreditam que a guerra é essa? Que o mal tem a cara de um traficante, o cheiro de maconha, o som do funk. É um teatro, e vocês compraram o ingresso mais caro. O verdadeiro poder, o verdadeiro inimigo, não usa colete à prova de balas. Ele usa um terno de 30 mil reais. Ele não mora na favela, ele mora numa cobertura no Leblon, num condomínio nos Jardins, onde a polícia só entra para entregar pizza ou para trabalhar de segurança particular. O inimigo não tem 20 anos e um fuzil na mão. Ele tem 60, cabelo branco, joga golfe no fim de semana e tem o celular pessoal do presidente do STF. Eles são os doutores. Eles não sujam as mãos de sangue.
Eles sujam de tinta de caneta, assinando contratos, abrindo offshores, financiando a campanha do político que vai nomear o próximo juiz que vai soltar os gerentes deles. Fernandinho Beiramar é um garoto propaganda. O verdadeiro dono da porra toda é o cara que você nunca vai ver o rosto. A guerra às drogas é a maior farsa já contada nesse país. Não é uma guerra contra as drogas, é uma guerra contra os pobres, para manter o sistema funcionando. É uma desculpa para justificar o genocídio da juventude preta e favelada. Enquanto o Caveirão sobe o morro e mata um moleque de 18 anos por causa de uma mochila com 10 trouxinhas de maconha, o doutor está jantando num restaurante 3 estrelas com um senador, fechando a logística para a entrada de 2 toneladas de cocaína pura pelo Porto de Santos. A operação policial que vocês veem no jornal, com helicóptero e tudo, é marketing. É para manter o preço da droga lá em cima e para a elite branca se sentir segura, aplaudindo a violência de longe. O sistema não quer acabar com o tráfico, ele lucra com o tráfico. A indústria de armas, as empresas de segurança privada, os políticos que se elegem com discurso de ódio, todo mundo ganha. O poder de verdade não está no fuzil, está numa planilha de Excel, num balanço contábil, numa transferência feita das Ilhas Cayman. Eles não combatem o crime, eles gerenciam o crime. Eu tô falando isso tudo porque é a única coisa que me resta. É meu único ato de rebeldia antes que apaguem a minha luz. Eles podem me matar, podem sumir com meu corpo, mas essa verdade não pode morrer comigo. Eles me tiraram tudo, minha liberdade, minha família, meu futuro. A única coisa que eles não podem tirar é a minha voz, pelo menos por enquanto. Eu sei que talvez nada mude. Que amanhã o jornal vai mostrar mais um traficante morto e vocês vão virar a página. Mas eu preciso que alguém saiba. Que alguém entenda que a estrutura é podre da fundação ao telhado. Que o monstro que vocês procuram não está escondido num beco escuro da favela. Ele está sentado na cadeira mais alta no escritório mais caro tomando as decisões que definem quem vive e quem morre no seu país. Agora, você que está me ouvindo, você sabe. Você sabe o que eu sei. A pergunta que eu te deixo, a pergunta que vai te assombrar de noite, é a mesma que me assombra. Agora que você sabe quem é o verdadeiro inimigo, o que você vai fazer a respeito? Se essa história te fez enxergar o Brasil que eles tentam esconder, compartilhe. Mande para alguém que precisa ouvir essa verdade. A gente precisa parar de olhar pro dedo que aponta e começar a olhar para quem tá mandando apontar. Comente aqui embaixo o que você pensa sobre esse sistema. A sua voz, somada a outras, pode começar a fazer um barulho que nem os doutores consigam mais ignorar. Inscreva-se para mais verdades que não passam no Jornal Nacional.